Mas por que neurologicamente falando, se a gente for ver o cérebro, por que quando o cara tá com um princípio de esquizofrenia, isso atrapalha no caminho de demonstrar emoção? Como é que isso atinge essa área? E por quê? Esse que é um dos grandes desafios. A esquizofrenia, a gente fala que temos possibilidades, né? Nós temos teorias que tentam explicar a doença. Então, antigamente, achava que era tudo da dopamina. Então, a pessoa ela tinha um problema, tinha esquizofrenia, começava a ter delírio, alucinação e tudo. É a região da dopamina, né? Algumas regiões ali do cérebro, receptores, né? D2 e afins. Mas depois, com o tempo, foi vendo que não é só isso. Porque a esquizofrenia ela traz vários outros problemas na vida da pessoa. Tá? Então, não é somente a questão de dopamina. Aí viu que pode ter relacionado a questão da serotonina, tá? Essa questão do glutamato. Ou seja, porque quando ela tem essa doença, parece que só tem delírio, alucinação e esses sintomas. Mas, na verdade, o prejuízo é maior. Porque tem lapsos de memória, então a pessoa tem dificuldade de memorização, ela tem uma dificuldade de concentração, ela tem uma dificuldade, muitas vezes, do autocuidado, de higiene, parece que desaprendeu isso. Né? Então, às vezes, ela estava indo bem na vida e veio esse quadro e a pessoa não consegue, às vezes, nem tomar banho direito. Então, você tem um rearranjo ali de estruturas cerebrais que estão anormais, né? Então, esses circuitos estão anormais e é isso que a ciência hoje tem tentado estudar para poder ver o que realmente está acontecendo, para poder criar medicamentos, terapias específicas para poder auxiliar. Mas causas, né? Ou algumas questões ainda, infelizmente, estão obscuras para a gente até o momento. Mas se sabe o que desencadeia? Qual parte do cérebro que é a primeira pecinha do dominó que vai derrubando as outras? A gente tem alguma ideia? Já se estudou o cérebro de um esquizofrênico para ver onde é que está a origem do problema lá dentro? Não a causa externa, mas lá dentro do cérebro mesmo. Sim, nós temos problemas ali na região, que a gente fala região dos ventrículos cerebrais, então tem alguns que estão mais alargados, né? Quando estudaram, né, várias pessoas com esquizofrenia, que depois de morrerem, de pegar, né, a parte do cérebro para avaliar. Então você tem ali um aumento, né, dos ventrículos. A gente vê também alterações no córtex pré-frontal, quando é a questão do juízo, da crítica, né, também estão comprometidas. Então você vê que essas regiões elas acabam sendo comprometidas e levando à manifestação clínica. Né? Só que, como tem várias possibilidades de causas, a gente não conseguiu ainda chegar numa assim, é isso que causa. Porque também são alterações inespecíficas que podem ser esperados com outros problemas também. Seja com demência, seja com transtorno do espectro autista, entendeu? Então, ainda tem algo específico, mas realmente apresenta algumas alterações. Só que essas alterações estão apenas no âmbito da pesquisa das universidades. Nós não utilizamos isso para poder diagnosticar. Né? Então são possibilidades ainda. Então a esquizofrenia ela é um mistério ainda. Ainda é um mistério. Não sabe qual é que é, por que isso está acontecendo? Não, a gente tem assim, teorias, temos também coisas que estão relacionadas que ajudam a pensar que pode desencadear. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que tem uma questão genética envolvida. Tá? Quanto mais próximo um familiar que tem esquizofrenia, né, tem maior é o risco de você desencadear. Só que ela não explica sozinho. Então, não é só basta eu ter a questão genética. Eu tenho que ter outras alterações. Então, eu tenho às vezes que ter alterações neurobiológicas, como você falou, questão do cérebro mesmo, né, de estruturas, seja estrutura no pré-frontal, seja a questão, né, dos lóbulos. Então, tenho que ter alguma estrutura ali desajustada, traumas, tá? Então, traumas também podem ajudar a desenvolver. Então, tá? Experiências ruins, então podem... Experiências ruins da infância, adolescência. E no adulto mesmo, pode ser um gatilho para poder desencadear. Tá? Nós temos os fatores que estão relacionados também com a gravidez. Tá? Então, a mãe que está desnutrida,
a mãe que tem infecções virais recorrentes, né? Problemas durante o parto, aumenta esse risco, entendeu? E temos os outros fatores, que é o uso de drogas, tá? Então, o uso de, principalmente, a gente fala, né? A maconha, fumada, cocaína, o crack, são drogas que, se a pessoa tem essa predisposição, aumenta o risco de desencadear. De ativar ali aquela genética que está ali. Isso. Então a gente não fala assim, por exemplo, maconha é causa. Não posso falar assim do causa, mas você aumenta o risco, porque foi estudado que a galera que usa, principalmente na adolescência, né, no início da juventude, você tem um risco maior porque mais pessoas desencadearam. Mas ainda tudo é visto ainda com muito cuidado, porque a gente não pode relacionar a questão de causa, porque é uma doença que acaba sendo muito complexa. E essa complexidade que deixa tanto nós, né, da área da saúde, né, da psiquiatria, da psicologia, quanto os familiares meio angustiados, porque você vê que é uma doença que devasta, que é uma doença que acaba incapacitando, acaba tirando a vida da pessoa mais cedo, e a gente não ter medicamentos ou terapias específicas. A gente tem algo para poder ajudar nessa estabilização, para não piorar, né, a situação. Mas não temos nada específico a fim assim, né, de curar ou uma reabilitação maior. Tá? Então isso gera uma angústia, mas do que era antes, hoje a gente tem mais modelos que tentam explicar e a gente está conseguindo ajudar esses pacientes dia após dia.